Neste relato de projeção astral, compartilharei com vocês a experiência de ter vivenciado momentos de paz e de descanso em uma ilha paradisíaca, diferente de tudo que conhecemos no planeta. Me acompanhe nesta aventura maravilhosa que me levou a mudar a forma como eu vejo a vida. Agora, imaginem um recipiente esférico com água mais ou menos até a metade e uma pequena ilha flutuando nessa água. À medida que o recipiente gira e se move, a água dentro dele se move e a areia da praia se desloca. Imagine isso tudo na proporção de caber uma ilha grega dentro do recipiente esférico. Acordei neste lugar, que na hora me pareceu a Grécia. Era uma ilha muito grande, flutuante, e ela mudava de posição. Parecia estar dentro de algum recipiente oco na água. É como se fosse um pequeno planeta, esférico e oco, e com uma ilha flutuante na água dentro desse planeta. O azul era muito brilhante. Era o azul mais lindo que eu já tinha visto na vida, diferente de tudo que eu já conhecia. A água era diferente da água do mar, pois era uma água muito mais limpa. A areia era grossa e bem branquinha. Eu vi alguns peixes coloridos. Eu via umas sombras que se formavam e vi algumas lagoas de água doce também. O chão mudava de posição e a areia ia se acomodando, ia caindo. Havia um movimento com o passar das horas e a areia ia se deslocando, como se o planeta estivesse girando. Existia uma tentativa de subir. A ideia era se manter no lado mais alto. E nessa tentativa, eu encontrava poucas pessoas no caminho. Alguns grupos de 2 ou 3 pessoas, quase ninguém. Eu encontrei algumas poucas pessoas. Encontrei uma moça que falava outro idioma. Na hora eu achei que era grego. Tentei falar com ela em inglês. E ela me mostrou um caderno com anotações a lápis. Depois ela começou a falar comigo em português de forma telepática. Ela me perguntou se eu estava ouvindo a música que ela estava cantando. Eu disse que não. Conversamos um pouco e eu segui minha caminhada. Havia uma pessoa comigo. Eu não sei quem era. Eu sei que era um homem e que tinha muita intimidade comigo. Chegamos em uma casa bem simples, uma espécie de abrigo. Um casebre mesmo, daquele tipo de o telhado de palha. Havia um chuveiro. Era uma espécie de abrigo para se passar algumas horas. Uma casinha bem rústica. O piso era a própria areia da praia. E eu vi uma porta de madeira desgastada, mas não havia chave nem fechadura. Era um abrigo muito tosco. Parecia algo da minha imaginação, sem muitos detalhes. Tudo lá era instável. Areia entrava e areia saía. De qualquer forma, eu passei algum tempo ali. Era tudo muito azul. Na sombra só ficava o azul, o cinza e o branco. Eu vi algumas pessoas com uma espécie de vara de pescar. E havia uns peixes coloridos de mais ou menos uns 15 centímetros. Eu vi algumas crianças brincando com essas varas. Lá na frente, no local mais perigoso da ilha, aonde a areia se concentrava mais e caía, poderia ser o local mais perigoso, eu vi algumas pessoas que nos orientavam a não ficarmos nesses lugares,
como se fossem salva-vidas. Apesar de algumas pessoas estarem brincando com varas que pareciam de pesca, também lembravam aqueles sticks que se usam em trilhas e caminhadas na neve. Eu não vi ninguém se alimentando e ninguém pescando de fato. Não vi nenhum veículo, não vi nenhuma planta parecida com as nossas. Eu não vi cidades, eu não vi quase nada. Eu tentava me localizar. Eu não vi hotéis, eu não vi nada que eu pudesse reconhecer. Depois de um tempo, encontrei uma outra moça. Esta era uma celebridade e a vida dela estava nas mídias. Ela contou que estavam falando da vida dela. Parou para falar comigo alguns instantes. Usava um veículo que não se parecia com nada que eu tenha visto nessa vida. E ela seguiu em frente e eu também. Eu não conseguia ver o céu, apesar de toda aquela água azul. Eu não conseguia ver nenhum astro. Os únicos animais que eu vi foram aqueles peixes coloridos. Mas era um local de muita paz, de muita alegria, de descanso. Para mim é como se eu estivesse na Grécia e eu poderia ficar ali pelo resto da minha vida. Acordei com a sensação e a certeza de que existem outros mundos e existem pessoas em outros mundos. E seja o que for, o que estiver acontecendo com você, vai passar. Eu não sei dizer onde ficam esses lugares, mas com a ajuda de amparadores, podemos chegar de vez em quando até lá. E isso pode amenizar muito o nosso sofrimento e nos dar um descanso. A paz, a alegria, a satisfação naquele lugar eram enormes. Acordei vendo a vida de uma forma totalmente diferente. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Caso você queira compartilhar o seu relato, mande-nos um e-mail. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Até o próximo episódio.